Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de poder, de amor e moderação. Essas são palavras que foram proferidas pelo apóstolo São Paulo e enviadas em forma de epístola para o jovem pastor Timóteo. O apóstolo Paulo estava preso, enquanto que o jovem Timóteo estava livre e estava como um dos líderes da igreja de Éfeso, a igreja do primeiro século. Naquele século estava havendo uma grande perseguição às igrejas. Muitas igrejas, elas eram punidas pelo Estado romano pelo fato de anunciar as palavras de Jesus. E acreditamos que esta perseguição, ela chegou até o coração do jovem pastor Timóteo, deixando-o desanimado e amedrontado. Por esta razão, o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua segunda carta, no capítulo 1 e o versículo 6 e 7, ele diz assim: por esta razão eu te digo que despertes o dom de Deus que há em ti. Porque Deus não nos deu o espírito de medo ou de temor, mas nos deu o espírito de poder, de amor e moderação. O medo ou o temor, ele está presente em toda a história bíblica, assim como ele está presente em toda a história da humanidade. No Antigo Testamento, mais de 200 personagens bíblicos foram acometidos deste sentimento, o sentimento de medo. E esses personagens não eram simplesmente os personagens negativos. Aqueles positivos, ou aqueles heróis que serviram a Deus, por muitas vezes foram acometidos pelo medo. Foram amedrontados de diversas maneiras por diversos tipos de perigo. Não é à toa que em toda a Bíblia é encontrado mais de 260 versículos dizendo as seguintes frases: não temas. Este não temas é um alerta de Deus para os seus filhos, para que não tenham medo, para que não se assustem, para que não se assombrem, porque Deus está no comando de todas as coisas. Deus usou o profeta Isaías para ser bem enfático e bem claro com o povo de Israel que iria para o cativeiro, onde ficaria 70 anos como escravos na Babilônia. Desta forma, Deus quis dizer: vocês ficarão escravos, mas não temas, eu libertarei vocês. Eu cuidarei de vocês mesmo no cativeiro. Por isso escreveu essas palavras lá no livro de Isaías, capítulo 41 e versículo 10. Não temas que eu te ajudo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Deus está usando o profeta com muita ênfase para que o seu povo não tenha medo. Que o Deus que os tirou do Egito é o mesmo que os dará libertação. O temor havia se apoderado daquele povo. O seu coração tremia de medo dos seus inimigos, mas Deus garantia que dar-lhe-ia a vitória. No Antigo Testamento, vários personagens sofrem de momentos de terror, de medo, de temor. Temor de diversas categorias. Temor humano, temor pelo futuro, temor pelos adversários. Já no livro de Gênesis, nós vemos os primeiros episódios onde alguém começa a sentir medo, temor. Foi Adão e a sua esposa, logo após pecarem contra Deus, Deus estava procurando Adão e dizendo: Adão, onde estás? Diz a Bíblia que Deus procurava ele lá pelo jardim e Adão estava se escondendo. Quando Deus o encontrou, ele disse: Adão, onde você se encontra? E ele respondeu: Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim e eu me escondi. Eu temi, eu tive medo e me escondi por estar nu. Este é o primeiro episódio onde o medo aparece no coração das pessoas. Dali em diante, diversos outros personagens, dentre eles Abraão, teve momentos em que o temor entrou no seu coração. Em um momento em que ele enfrentou alguns reis, teve uma batalha ferrenha para libertar o seu sobrinho. Após retornar para sua casa, veio no seu coração medo de que aqueles adversários se reorganizassem e viessem até ele e destruíssem a sua família. Seu coração tremia
E em oração a Deus, Deus falou com Abraão as seguintes palavras: Abraão, não temas, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grande galardão. Deus estava dizendo a Abraão: para que você ter medo? Eu te ajudei a vencer os adversários e eu te ajudarei a continuar a sua caminhada. Provavelmente Abraão naquele momento também sentiu um medo, uma tristeza por ter batalhado e não ganhado nada em troca. Desta forma Deus disse: não temas, porque eu sou teu escudo, o teu defensor, e também sou a tua grande recompensa. Ou seja, se você não ganhou nada nessa batalha, não tenha medo, eu te recompensarei. Eu te darei o que você precisa. Eu estarei te galardoando. Outros personagens bíblicos também sofreram de temor, de medo. Nos lembra o episódio de Gideão, quando Deus chamou Gideão para libertar o seu povo que estava sendo escravizados pelos midianitas. Na época dos juízes, o povo de Deus plantava, fazia suas plantações e os midianitas vinham e roubavam, deixando-os na miséria. Os midianitas vinham, destruíam as suas ovelhas, o seu gado, destruíam as suas plantações e o povo ficava com fome e temeroso. Desta forma, Deus periodicamente levantava juízes, homens ou mulheres usados por Deus para libertá-los das mãos desses terríveis adversários. E um desses episódios envolve o personagem Gideão, que era de uma tribo pequena, que era um homem humilde, que achava ele mesmo que não tinha capacidade para fazer nada que libertasse aquele povo. Mas Deus mirava aquele jovem de uma maneira diferente e disse: Gideão, eu te escolhi para que você liberte o meu povo da mão dos midianitas. Diz a Bíblia que entrou um temor, um medo no coração de Gideão e ele tentou fugir deste chamado de Deus. Tentou rejeitar o chamado de Deus porque o medo se apoderou do seu coração. Desta forma, Deus disse: olha, Gideão, eu estarei contigo, eu vou te ajudar, eu serei o que ganhará a batalha. E quem conhece a história de Gideão sabe que com apenas 300 homens ele venceu milhares de midianitas e libertou o povo de Deus da escravidão. Mas não podemos nos esquecer que no princípio entrou um medo no seu coração. Mas Deus disse: não tenha medo, eu é que vou guerrear ao seu lado. Outros personagens também sofreram deste medo. Nós conhecemos a história de Jonas, que foi mandado por Deus para levar a palavra do Senhor até os moradores da cidade de Nínive. Ele, sabendo da fama daqueles ninivitas, que eram extremamente violentos, que eram famosos no mundo por matar estrangeiros, entrou no seu coração um terror. Ele certamente começou a vislumbrar um possível futuro dele caindo nas mãos daqueles povos malvados e violentos e sendo destruído, massacrado, sendo morto por aqueles ninivitas. Mas não era essa a visão que Deus tinha da missão que lhe ordenara. Deus chamava Jonas para levar sua palavra, mas Deus se responsabilizava pela sua segurança. Mas o medo veio, entrou no seu coração, invadiu sua alma, o amedrontou, tirou as suas forças e fez com que ele tomasse um rumo diferente. Tentou fugir da presença de Deus. Tentou ir para onde Deus não tinha mandado. Mas no caminho nós conhecemos a história do peixe que o engoliu, do milagre da sua libertação e do final da história quando ele anunciou a palavra de Deus e que todos ali se converteram.